Bom, para quem está assistindo, primeiramente, boa noite. Sou Adam, sou psicólogo, meu nome é Adam, sou psicólogo clínico e também sou professor em terapias cognitivas, neurociências, né? E fiz minha trajetória toda de formação aqui no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. A minha graduação é psicologia e a minha pós-graduação foi feita na psiquiatria, que é da área da medicina. São 17 anos de carreira aí em São Paulo. E sempre é muito bom participar dos eventos, levar informação, sempre estar ensinando e ajudando um pouquinho com informações. Sim, que Espero legal. que o pessoal se divirta ao mesmo tempo que aprenda hoje. Exatamente, esse é o intuito aqui da live. Vamos lá, pessoal, vai mandando perguntas, vamos ver aqui. Recebi Adam, muitas, tá? Recebi muitas aqui também. A gente pode começar abrindo aqui com o pessoal que está dá preferência para o que vocês estão também online. Perfeito. E também tem algumas aqui que depois eu gostaria de responder. Sensacional, sensacional, bacana. Perguntar aqui, qual a melhor forma de se livrar de uma dependência emocional? Bom, primeiramente a gente tem que entender o que essa pessoa considera dependência emocional. De uma maneira geral, o que a gente entende é que aquelas pessoas que ficam precisando muito do outra pessoa, já não quer mais aquela pessoa na vida, mas depende do carinho, do contato e daquilo ali. Obviamente, pessoal, que sempre o mais recomendado em primeiro lugar é que procure um profissional adequado, procure um psicólogo ou procure um psiquiatra que possa te ajudar. Porém, ainda assim, isso não nos impede de dar algumas dicas ou orientações, tá? Tenta refletir, né, se você não está catastrofizando a ida dessa pessoa. Porque eu não consigo sem essa pessoa. E se você não questiona este pensamento, ele é uma verdade. E o nosso cérebro é uma máquina de nos enganar. Então, a primeira dica é tente ver se você não está catastrofizando. Ah, nunca mais serei feliz sem essa pessoa. Quantos anos você tem? 30? Então, você considera que em mais 50 anos ninguém está à altura do Dico Tucucho, né? Então, o seu cérebro te engana, preste atenção nisso. As informações que ele te diz que você depende dessa pessoa, possivelmente não é verdade. Perfeito, que legal, isso mesmo. Eu até falo, a mente mente, né? Ela acaba nos A mente enganando, mente o tempo todo. E é Vamos para as muito suas comum... perguntas. Pode falar. É muito comum, você ia comentar, pode terminar. É muito comum as pessoas não dissociarem o que é pensamento do que é fato. As pessoas acham que se eu penso, logo é uma verdade. E sofre, e sofre, e sofre. É importante fazer essa separação. Sim, já sofri tanto por coisas que nunca aconteceram. Essa é uma frase de um bom ansioso que fica, né, pensando sempre à frente. Que até nós comentamos, né, sobre o e se, né? E se. Essa palavra foi aí que começou, né, a nossa conversa. Essa palavrinha que determina muitas coisas, né? O e se, a gente considera ele que é uma distorção cognitiva. Se a gente for traduzir, é como se fosse um vício de pensamento. Um errinho que a gente sempre repete e não percebe que está errando. Então, o ansioso, ele tem muitos pensamentos em forma de e se, e para quem está escutando aqui, a questão é, imagina que o e se é um pop-up. Ah, e se o meu relatório não for aceito amanhã? Você cria um pop-up de preocupação. Você não vai saber enquanto não chega amanhã. Ah, se não for aceito, eu vou pedir ajuda para o meu amigo. E se esse meu amigo não conseguir me ajudar? Outro pop-up. Então você cria um problema que não existe, bola uma solução. Neste bolar uma solução, você já se desgastou. Não fica satisfeito com a solução, cria um outro problema, mas e se meu amigo não me ajudar? Aí você entra num processo de desgaste tentando resolver essa janelinha. Quando você fecha, mas e se o meu amigo não estiver disponível amanhã? Você cria outra e nunca fica satisfeito com a resposta. Quando percebeu, você passou 2, 3 horas se desgastando, resolveu vários problemas imaginários, está exausto e nada daquilo ocorre no dia seguinte. E esse ciclo se repete. É esse mais ou menos o efeito do e se na nossa mente. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui é gostoso que nós conversamos de forma descontraída, né? Trazer leveza num assunto que às vezes vamos falar, existe um tabu, né, doutor? Existe um tabu ainda na saúde mental, né?
Eu costumo dizer nas entrevistas que eu tenho dado e tal, que sim, existe, mas isso tem mudado. Hoje a gente vê até alguns movimentos e até alguns memes favorecendo a terapia. E isso é muito legal. Tipo, quem gosta de sexo, adolescente, adulto gosta de terapia em dia. Alguns memes assim que são interessantes, né? Tipo, ter boleto pago é bom, mas já experimentou sair da terapia? Então, assim, tem um movimento que hoje é como se fosse um resgate da autoestima e do autoconhecimento fazer terapia, né? Acho legal, ainda assim, mas se livrar de um preconceito nunca é fácil, né? Então, existe um caminho longo ainda, mas isso tem mudado. Que maravilhoso. Quer trazer uma questão que você possui aí para a gente? Tá? Recebi várias perguntas aqui, na verdade foram dezenas quando a gente abriu a caixinha, né? Uhum. E eu selecionei algumas aqui que eu achei interessante, tá? Tem uma aqui da pergunta que a Dani Rojo, acho que é assim mesmo que fala, ela fala assim, a busca de guias, gurus, coaches, são erros para a verdadeira saúde da mente? Por quê? Né? Então, vamos lá. Quando você chega uma pessoa adoecida, eu sou um clínico que me baseio em evidências, tá? Eu só trabalho com psicoterapia que já foi provada, testada, que aquilo ou não a linha de primeira escolha para aquele trabalho. Uhum. Quando as pessoas falam, vou a um coach, eu diria que não é a minha primeira linha de escolha, porque normalmente não se é baseado em evidências, tá? O mesmo vale para guia, guru, padre. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que não é o que eu indicaria. Porém, eu sempre falo que se aquela pessoa, o padre, conversar com o vizinho e tudo mais, de alguma maneira te faz bem, dificilmente conversa de bar ou guru ou coach sem muito treinamento vai conseguir te ajudar. Mas se está te fazendo bem e não está prejudicando outras pessoas, mantenha, sem problema nenhum. A psicologia ou a psiquiatria é uma das respostas, uma das saídas, não a universal. Porém, eu sempre recomendo aquela que é a de primeira linha, a de primeira escolha, baseada em evidências. Sim, então, coach aqui deveria ser crime, né? Eu acredito que seria legal se tivesse coach, mas que fosse obrigatório o diploma de psicologia antes. Aí tudo bem. Aí você poderia ir para essa área de treinamento e incentivo, sabendo ali o reconhecimento das psicopatologias, que é fundamental. É que tem muitas coisas que não tem uma base científica, vamos dizer assim, né? Não tem uma base. É isso. E você trabalha baseado em estudos, né? Que você está trazendo. É isso, importante, é isso, muito importante mesmo ser citado. Deixa eu ver. Estava falando de pessoas tóxicas também. Como lidar com pessoas tóxicas? Evitando-as, como lidar nessas situações? Porque às vezes o próprio parente, você não tem como, às vezes, não ter uma certa distância, é meio complexo, né? Tem alguma dica para essa relação? Assim como... Olha, antes de psicologia qualquer coisa, eu sempre falo com meus pacientes. O primeiro ponto é o diálogo e a conversa. É bem comum ou recorrente a pessoa falar assim, mas a pessoa não vai me ouvir, e já fazer antecipações e leituras mentais. Ela não vai me ouvir, tal. Não. Deixe claro para a pessoa o quanto aquele comportamento ou aquela atitude são desconfortáveis para você. E sugira mudanças, peça mudanças e coloque à mesa. Porque muitas vezes a pessoa está sendo tóxica com você, pode ser que alguma das vezes ela nem faz ideia que está sendo tóxica com você. Essa semana mesmo um paciente me contou que ele parou de contar as coisas para a mãe dele porque ela sempre criticou. E aí a irmã comprou uma casa e em vez da mãe elogiar, ela olhou, mas essa cozinha vai dar muito trabalho reformar, sempre enxerga o pior e critica. E eu perguntei para ele, você já falou para sua mãe parar? Mas como assim? Não, talvez ela não saiba. E aí ele foi conversar com ela. Ela, nossa, eu achava que vocês gostavam dos meus apontamentos. Era para o seu bem. Então, a vida inteira lidando com uma toxicidade, mas na cabeça da mãe não era tóxico, era ajuda. Bastou uma conversa franca.
Então, por favor, não me ajude mais desse jeito. E a relação melhorou substancialmente. Que bom. É a forma de comunicação, né? Às vezes a pessoa está querendo ajudar e se torna tóxica, né? É falta de comunicação nesse caso. Muito comum, Marcos, as pessoas fazerem a leitura mental. Sempre achar que o outro, ele sabe que está errado, ou é óbvio para ele, ou ele deveria entender que isso me faz mal. Às vezes, na cabeça do outro, não tem nada de errado acontecendo. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar com o doutorado aqui trazer as questões, que ele recebeu várias. Então, vamos trazer mais uma aí, doutorada Jardim. Tá, vamos lá, então. Existe uma outra pergunta aqui. Os efeitos benéficos comprovados dos exercícios físicos são inegáveis. Mas na saúde mental, tem algum limite? Então, eu imagino que a pessoa, assim, fazer exercício faz bem, mas até quando isso não pode prejudiciar na saúde mental, né? Exercício em excesso aqui. Eu acredito que não só para o exercício, não só para qualquer outra atividade, se o excesso estiver prejudicando a qualidade de vida, já não está mais legal para a saúde mental. Qualquer excesso, excesso de dormir, excesso de viagens, excesso de compras, excesso de exercício físico, excesso de descanso, qualquer coisa. A pergunta é, de alguma maneira, isso está tornando prejudicial para mim ou para outros ao meu redor? Se a resposta for sim, então temos aqui um ponto a ser considerado. Né? Isso. É que tu não faz exercício físico, tal, ajuda, mas tudo que é excesso, até beber água, né, doutor? Até beber água em excesso faz mal. O excesso de água é a morte por afogamento. Perfeito, perfeito. Então é importante aí o controle também, né? A gente recebe aqui... pode falar. Não, pode falar. Estava dando risada e lendo aqui. É verdade, todo excesso é complexo. Ontem a gente conversou, é sempre muito comum vir a temática ansiedade. Né? Ansiedade, né? Então, se o pessoal aí tiver também dúvidas sobre isso, igual tinha ontem, mas ontem não era hora da live, também quiserem se manifestar também, pessoal, a gente pode abrir aqui. Enquanto não chega, eu vou ler outra perguntinha aqui também. Estou lendo aqui algumas também. Na sua opinião, Instagram e seus influenciadores de nada, tipo mães perfeitas, estão caindo por terra? Não entendi muito bem aqui a pergunta, mas, assim, obviamente que se não tiver consistência, cai por terra qualquer coisa. Tem uma frase, atribuem ao Charlie Chaplin, não sei se é dele, fala que a sua beleza pode convencer os primeiros 5 minutos, mas depois você vai ser obrigado a saber do que está falando. Né? Então, influenciadores de nada... Mães perfeitas, cria filho assim, que assim é perfeito, e fazendo as outras mães se sentirem mal porque não conseguem manter aquela perfeição e tudo mais. Cai por terra qualquer coisa sem consistência. Pode enganar os primeiros minutos, pode enganar alguns, mas isso não se sustenta no tempo. É casa construída na areia, não se sustenta. Hoje nós estamos trazendo questões aleatórias, pegando um pouquinho aqui de lá, mas um dia eu quero conversar com a doutorada sobre saúde mental na rede social. Porque, pelo que eu também compreendi, é que, às vezes, nós transmitimos para pegar a sociedade em si, uma imagem que não necessariamente corresponde a quem somos. Que é aquela, fala que a era da felicidade falsa, sabe, líquida, que não corresponde à realidade. Por isso, mas eu não sei se você está travando só para mim. A sua voz está ficando um pouco robótica. Pessoal, é só para mim ou está caindo, está travando para vocês aí? Só antes da gente continuar. O Marcos começou a falar comigo, Marcos, eu comecei a escutar picado. Eu não sei se sou só eu. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Vou tirar esse fone e vou ver se melhora. Pronto. A Lani está falando que está travando um pouco também. Eu também estou travando para vocês? Eu, Adam, estou travando? Que coisa. Os técnicos acontecem. Tô vendo que tem muitas aqui, ó. Minha família está em peso aqui, ó. Meu pai, minha madrasta, legal. Minha mãe, minha noiva, minha sogra, meu sogro. Eita, eu tô com moral com a família. Melhorou, melhorou. Acho que era o meu fone. Thaís.
Acho que era o meu fone. Eu Bom, esqueci vamos meu lá. fone. Você estava falando aí da vida perfeita do Instagram e começou a falhar. É da Continua. saúde mental na rede social, que a felicidade falsa, vamos dizer, transmitimos às vezes uma imagem que não corresponde com a realidade. Sorriso, sempre feliz, tal, e a gente fica vendo essas imagens, sempre feliz, feliz, feliz. De alguma forma, talvez entre isso no nosso inconsciente, gerando tristeza. Pode existir isso? Pode. Sim, na verdade existe, né? Para muitas pessoas, onde você começa a perceber que a grama do outro é mais verde, que a vida do outro é muito feliz, e você olha para a sua e somente tem alguns momentos de felicidade, pode muitas vezes acabar gerando frustrações e você concluindo que a sua vida não é tão boa, né? O que é uma grande mentira, tá, pessoal? De uma vez por todas, tá? Não é só porque o outro tem dinheiro que ele é mais feliz com você. Porque você. Por quê? Porque rico também se mata. Simples assim. Uhum. Não é só porque o outro está viajando e postando foto em Paris que ele está de bem com a vida, tá? Isso ali muitas vezes é uma maquiagem, é um cenário. Todo mundo tem dificuldades na vida, independente da classe social, independente da cor da pele, independente do país que você vive. É óbvio que algumas pessoas têm algumas facilidades a mais. Não nego. É melhor sofrer em Paris do que sofrer em Capão Redondo, né? Mas é Traz um importante conforto, você... né? Traz um Hã? conforto, uma facilidade e Sim, tal, mas não mas é necessariamente a importante você felicidade, né? não usar aquele recorte de felicidade da pessoa e achar que a sua vida devia estar 100% feliz, porque aí você está pegando apenas um recorte e comparando a sua vida como um todo. Se você pega aquele recorte, vira uma mosquinha e começa a seguir aquela pessoa, meia hora depois ela está discutindo com o tio dela, à tarde ela brigou com o chefe, à noite ela está ansiosa e 2 dias depois ela está comendo compulsivamente. Ela não vai postar essa parte. Então lembre-se disso. Todo mundo, inclusive psicólogos, inclusive psiquiatras, neurologistas, mecânicos, engenheiros, arquitetos, todo mundo passa por oscilações de humor e problemas na vida. Tá? Lembre-se disso e ao você entender que aquilo é só um recorte, você elimina a comparação achando que tinha que estar parecido com aquilo. Não, você está se comparando com um recorte. Sim. A vida é como um batimento cardíaco, né? Seus altos e baixos. Exatamente. E a linha reta no monitor cardíaco é a morte. Exatamente. Perfeito, perfeito. Que live maravilhosa e legal, porque a gente vai se entrosando com o tempo, Ada, também, a gente vai pegando depois temas mais específicos. Estamos aqui para vocês aí que estão assistindo da telinha, mande perguntas que nós esclarecemos aqui hoje com vocês, com o Dr. Ada Jardim, psicólogo e professor. É que eu vi você falando de saúde mental, eu acho que eu vi num post seu, falando de saúde mental na rede social, algo do tipo, e é algo que tem que ser abordado. Porque, principalmente essa geração de adolescentes, eu tenho ouvido muito que estão cada vez assim, mais conectados, mais reclusos. Ao mesmo tempo, estão tendo interações, mas virtuais. Não estão mais vivendo o real. Está trocando a realidade pelo virtual. E também isso é perigoso, né? Isso se torna um perigo, né? Essa questão ela não é tão simples, porque o mundo digital veio para ficar, tá? E por que não é tão simples? O mundo digital, o mundo real, ele não favorece para você momentos de prazer ou de reflexão a qualquer momento. Ele não te bonifica a todo instante. Se você está no mundo real, a hora é tristeza, a hora é felicidade, a hora é monotonia, a hora é nada demais acontecendo. E você acostuma a entender que nem sempre suas necessidades emocionais serão supridas. Olha o contraste. Eu estou frustrado, não faço terapia, estou mal comigo mesmo, ou minha namorada terminou comigo, ou meu chefe me demitiu, não tenho recursos para lidar com aquilo, tá? E aí eu entro na rede digital ali. E ali eu tenho uma notificação. Ah, agora me agradou. Aí passa 5 minutos, aquilo não está agradando mais. Aí eu vou procurar incansavelmente outra coisa que me agrada, outra coisa que me agrada, outra coisa que me agrada, tentando tampar o buraco e o vazio emocional daquela coisa mal resolvida que já deveria ter sido resolvida. E aí você acaba migrando porque a internet ela te bonifica a todo instante com um estímulo novo. E aí você se cansa do vídeo, você vai para o YouTube,
Você se cansa do YouTube, você vai para o Instagram, você sai do Instagram, você vai para o Spotify. Inclusive, depois a gente pode cobrar royalties aí dessas marcas, para a gente ter citado o nome, né? E ali ela consegue ir regulando o seu humor. O problema é que ela está regulando o seu humor através de uma plataforma e não através dela mesma. Então, ela vai ficando cada vez mais conectada, que ela vai entendendo cada vez mais conexão, ela vai se conectando com as bolhas, vai vendo as pessoas confirmando que os anseios delas estão corretos, às vezes não estão, ela apenas está numa bolha, e ela acaba abandonando a vida social, a vida real, porque naquela ali, na hora que ela quer um estímulo, ela consegue. Quando ela quer um estímulo na vida real, ela não consegue. O mundo lá fora não vai te dar o que você quer o tempo todo. Estamos vivendo uma geração de pessoas mimadas. E não sabe resolver o problema e quer no grito que o problema e a angústia dela seja resolvida. E a terapia que eu trabalho, inclusive, ela não vai adaptar o mundo para você. Você que tem que aprender a se adaptar ao que o mundo oferece. E o mundo é injusto. E aí, já citando teóricos, para não cair no risco do achismo, né? Citando Robert Leahy, que é um teórico americano que eu gosto muito, ele fala: o mundo é cheio de decepções, ambições, traições, frustrações, acidentes e mortes. E se você tem um perfeccionismo existencial, que essas coisas não deveriam acontecer com você, você vai ser muito infeliz. Então é preciso a gente aprender a lidar com as frustrações que a vida traz e ponto final. É isso. Eu antes da minha ansiedade sobressair, assim, eu era muito controlador, não controlar a pessoa, mas eu queria controlar a vida. Sabe, se hoje eu vou fazer isso, chegar a tal horário, sair a tal horário. E quando nasceu meu filho, por exemplo, não dá para controlar um bebê, que horas vai chorar, que horas vai acordar. E foi aí que deu um pico de ansiedade na época. Aí eu vi que eu tinha que viver o presente, agora, não ficar imaginando tanto o futuro, tentando controlar aquilo, e também não ficar preso no passado. Remoendo também coisas que eu tinha a culpa, sentimento de culpa, enfim. E trazer para o presente. Porque tem o que você acha dessa frase que fala assim, que a ansiedade é viver no futuro e a depressão viver no passado? Que muitos usam essa frase. Você... Não é bem por aí. Né? A depressão, ela não tem a ver com excesso de passado e tudo mais. Ela tem muito mais a ver com uma percepção negativa de presente, passado e futuro, de esperança de si mesmo e tudo mais. Tá? Agora, dessa frase da ansiedade tem algo a ver, sim. Normalmente, a ansiedade, ela é uma emoção de algum pensamento que está catastrofizando ou vendo incertezas no futuro. Ninguém fica ansioso por algo que já passou. Mas eu posso ficar ansioso como uma incerteza, uma ameaça, uma dificuldade. E como eu não tenho como controlar aquilo, e o ansioso, a base de 80% dos ansiosos é o quê? Falta de controle. Eles sofrem por não ter controle. A mente, eu coloco na minha cabeça, minha mente está mentindo, porque não vai acontecer isso. Mas uma coisa, falando do passado da ansiedade, que não tem muita ligação, mas me veio na cabeça o gatilho mental, que é aquele start, né? Eu posso estar errado falando de gatilho emocional, não sei. Porque fizeram uma questão, é que como lidar com o gatilho emocional, quando você detecta ele, e mesmo assim fica ansioso, em crise. Você detecta a situação que está te ativando e ainda assim ela continua a te ativar. Exato, tá. Exato. O importante, Marcos, é tentar entender por que essa situação é um gatilho para mim, mas aí você vai fazer uma introspecção. Bom. Você, não é aquilo, olha que interessante, o gatilho não está te causando nada. O próprio nome diz, ele apenas dá o pontapé inicial para um processo de reação que vai acontecer aqui dentro. Nada externo tem o poder de infiltrar no meu cérebro e criar sentimento. Nada externo tem o poder de criar sentimentos em mim. Coisas externas negativas podem ocorrer e ainda assim a intensidade depende do meu aparato psíquico. Então, a terapia nada mais é do que você pega os gatilhos apenas para entender o que é que está ativando. Você verifica como você está processando aquilo, faz uma ressignificação e devolve. Isso que eu ia falar, ressignificar, né? É pegar o que ocorreu e trazer em outra perspectiva. De forma que faça sentido. Se eu der isso pronto para você, de nada vai adiantar. Às vezes é muito claro, às vezes é muito óbvio. Os médicos, por exemplo, numa crise de pânico, falam para o paciente, não, você não vai morrer, seu coração está ótimo, está aqui o exame. Sim,
Você está dando extrema racionalidade e objetividade para ele. No dia seguinte, se o coração dispara, ele corre para o hospital de novo. Verdade. Então, dar a resposta pronta, por mais que o paciente está vendo que é verdade, que ele não vai morrer no coração pelo menos daquilo, não é o suficiente para a pessoa melhorar, ela continua insegura. Né? Então, o paciente é conduzido a refletir do porquê que ele não aceita determinados sinais do corpo, ou porque ele sempre negativa os sinais do corpo. Ou porquê que ele tem uma ideia falsa de que ele também não poderia morrer. Sim, sim. Como é a nossa mente, né? É incrível, ela é maravilhosa, né? Com tudo que ocorre aqui, é muito bom. Tem mais alguma questão, Adam, que o pessoal trouxe? Eu talvez também tenha algumas aqui. Pode ver daí, que já a gente está indo para o final da live. O pessoal, se quiser ir já digitando se está gostando ou não, que a gente está propondo esses modelos de live mais curta, justamente para ver se agrada, né? Que não é cansativo, né? Se você quiser selecionar mais uma aí, a gente responde uma ou duas e depois faz um encerramento. Que tem tantos temas, né? Que falam da ansiedade, tá falando do espectro autista, TDAH, são temas que nós podemos abordar mais diretamente em outras lives, né? Especificamente dizendo. Vamos ver aqui. Falando de remédio, não precisa tomar... Então, a importância da terapia junto com a psiquiatria. Porque eu já ouvi um termo que fala que o remédio, para alguns, é ad eterno, precisa do remédio, em casos crônicos, mas em uma parte o remédio é como se fosse uma muleta, para a pessoa se reerguer, para assim buscar uma terapia, fazer um exercício físico, sair da cama, vamos dizer. O médico falou, usou esse termo, uma muleta, para alguns casos. Então, vem a importância da terapia. E tem que ter um trabalho juntos, vamos dizer, uma dupla, né? O trabalho não é excludente, tá? Uhum. São duas bases que são cientificamente comprovadas que ajudam, mas não é a única, são complementares, tá? Perfeito. Nem toda psiquiatria você vai se medicar para sempre. Às vezes a pessoa tem um transtorno ali agudo, trata, às vezes nem precisa. Eu já tratei paciente com neuromodulação, depressão grave, e a pessoa não fez a psicoterapia, ela só me procurou para fazer a neuromodulação. Beleza, ela foi lá 10 dias seguidos, no meu consultório, aplicamos a neuromodulação no cérebro dela, ela melhorou de uma depressão grave, sem ter trocado uma palavra comigo, terapeuta. Outros casos, eu trabalho somente com a terapia, o paciente não se medica, o paciente não faz neuromodulação e melhora maravilhosamente bem também. Porém, se o paciente puder optar, não, eu quero a psicoterapia, eu quero a neuromodulação e também a medicação vai me ajudar a fazer outro tipo de neuromodulação, reduzir inflamações, melhorar a comunicação neuronal, você tem um arsenal muito maior. Então, elas não são excludentes, são parceiras, mas nem tudo e nem sempre também na psiquiatria. Muitas vezes você vai, sim, ter que tomar remédio e fazer o acompanhamento para a vida inteira se você tiver um quadro crônico, simples assim. Claro, com menor dosagem, com bom acompanhamento, sem impregnar o paciente. Porque há casos que, assim, conversando com o pessoal, que alguns vão só no psiquiatra e não fazem a terapia. Alguns fazem só a terapia e não vão no psiquiatra. E às vezes eles se completam, mas como você falou, um não anula o outro, né? É interessante. E aproveitando, você falou do neuromodulação, é algo novo, nunca abordei esse tema. Só para explicar para o pessoal como que é bem, porque eu imagino que deve ser algo profundo. Estou vendo aqui que já tem adeptos aí, a Carol Ferraboli, né? Já está aí mandando um coraçãozinho. Na verdade, não é algo novo, já existe relatos na psiquiatria e na psicologia que em 2000 anos antes de Cristo, se eu não me engano é 2000 mesmo, tá? Aplicava-se peixe elétrico na cabeça de pacientes para tratar enxaqueca. Então já colocava o peixe lá mesmo na cabeça, o paciente tomava um choque para ter... Estou falando de quase 5.000 anos atrás.
Tem o nome dos personagens dessa história, não me recordo agora, mas já estão tentando usar ali eletricidade no trabalho cerebral há muitos anos. Por quê? Porque o nosso cérebro é bioelétrico-químico. Tem eletricidade neste momento no cérebro de cada um ali. Sim, eletricidade, essa mesma da tomada. Tem eletricidade no seu cérebro. Claro que numa micro e mini voltagem diferente da tomada. Isso que eu ia falar, e o porque a gente vê em filmes antigos, a pessoa levando choque na cabeça, um método meio invasivo, né? Louco, tremores. Só para trazer para o pessoal, é um negócio bem superficial, não chega a sentir. É que ali é um recorte de uma época onde também não se conhecia os parâmetros adequados. E não existia a sedação. O que se vê no filme, que gera uma imagem muito... vai tomar choque. O Hollywood usa isso muito para assustar as pessoas. Não, houve sim essa fase negra aí da psiquiatria, mas hoje os parâmetros e a segurança são outros, né? Hoje você faz com a pessoa sedada. Ali, neste caso, é a eletroconvulsoterapia, ECT. Você usa uma corrente em alta voltagem, você polariza e despolariza os neurônios e normalmente é recomendado para depressão refratária. Já que não respondeu a nenhum outro tratamento, normalmente se utiliza isso. Mas esse não é o único método. Tá? A neuromodulação, que eu trabalho, por exemplo, ela não é invasiva. O paciente faz conversando, sem sentir. Talvez uma formiguinha na testa, mas faz conversando, mas o seu cérebro está recebendo esse estímulo. Porque o neurônio precisa de pouco estímulo. Então, qual que é a base? Quando a pessoa está deprimindo, essa área aqui do cérebro, córtex pré-frontal, dorso lateral esquerdo, essa área aqui do raciocínio, da tomada de decisão e do planejamento, ela está pouco ativada. Ou seja, os neurônios não estão trabalhando direito. Não estão. E a área direita, do córtex pré-frontal, dorso lateral direito, estão extremamente ativados, trabalhando fora do ritmo. Então você dá um desequilíbrio. E isso gera sintomas e gera o quadro depressivo. É uma das hipóteses também da depressão. O que a neuromodulação faz? Aplica pequena eletricidade aqui para esses aqui voltarem a trabalhar e inibe a eletricidade aqui para este aqui diminuir, para você balancear. À medida que seu cérebro eletricamente gera ali um melhor funcionamento, seu cérebro está todo bagunçado, você ingere uma corrente elétrica de baixa intensidade e as coisas se alinham. O cérebro alinhado, a comunicação flui melhor, gera desinflamação, gera alívio de sintomas e você pode tratar um quadro depressivo com baixa voltagem. Mas a neuromodulação não é a única. Existe a estimulação magnética, existe a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é a que eu trabalho. Existe, por exemplo, as medicações também fazem uma neuromodulação de uma forma mais remota. A terapia cognitiva, ao criar novas sinapses no seu cérebro, novas maneiras de pensar, você também neuromodula. Então, no final das contas, é tudo alinhar ali o funcionamento também cerebral. Não sei se tentei explicar de uma maneira simples. Não, tá ótimo, que foi perfeito. Compreendi perfeito. Que interessante, a ciência é maravilhosa, né? Como estamos evoluindo aí nesse sentido, né? Nessa área da saúde mental, da depressão, a ansiedade, é algo que está na nossa volta, né? Infelizmente... Quem quiser saber mais, só fazendo um recorte disso, aí no meu perfil, né, Adam Jardim, se vocês procurar na minha bio, tem o meu site. Quem interessar, clica lá no site, aí na minha bio do Instagram tem um site. E tem uma página lá só sobre neuromodulação, explicada para o público leigo. Então, vocês que estiverem aí assistindo, entra lá no Adam Jardim, entra lá no meu site, clica e tem toda uma explicação, figuras, eu mostro o aparelho lá que eu trabalho também, que é bem interessante conhecer também outros recursos adicionais, sem efeitos colaterais, indolor e de curto prazo. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito legal. Mais informação aí para o pessoal, vale a tentativa, né? Porque se tivesse fórmula única, todo mundo usaria a mesma fórmula, né? Exato. Tudo é válido. Você tem que buscar as alternativas. O que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para outro e vice-versa, né? Agora, Max, queria te dar um feedback positivo. Achei bem legal ontem, enquanto você estava na live e você já estava cansado, queria encerrar. E uma paciente entrou e falou, gente, estou muito ansiosa. E você falou, não, então não vou encerrar agora, não, fica aqui um pouquinho com a gente. Achei muito humano e bem bonita da sua parte. Então, parabéns.
né, que você muitas vezes leva conforto e carinho. Você não precisa ser psicólogo, você precisa ser um humano, né? E às vezes a pessoa ali ansiosa na crise, que você já viveu também, de angústia de ansiedade, você dá um pouquinho do seu tempo para ela. Então, achei aquilo muito bonito e muito humano da sua parte. Parabéns. Gratidão, pegou de surpresa aqui, porque fiquei feliz demais, porque é isso que eu busco, trazer um conforto, trazer acolhimento, né? Quem passou entende como que é as situações, e, enfim. Fiquei feliz, Adam, fiquei feliz, ganhou um sorrisão aqui que pegou de surpresa, e legal que você estava acompanhando também. O pessoal falando empatia, né? É isso aí. Aqui é maravilhoso porque há essa identificação. E não estamos sozinhos, né? Eu criei aqui porque achava que eu estava sozinho. Quando eu vi, tinha muitos juntos comigo, na verdade. Nessa luta, né? Uhum. E como falando, que é certo para um, não, certo não, que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para outro. Então, tudo é válido buscando o melhor para si. É verdade. Maravilhoso. E Adam, não sei quanto tempo aqui, porque parece que passaram só 5 minutos para mim, porque tá Já tão se bom. passaram 40, né? Nossa, nem percebi. Passou de uma forma fluida, rápida, né? Eu acho que as pessoas gostaram, né? Sim, sim, foi muito bom. E vamos fazer mais vezes. Pessoal, às quartas eu vou fazer live, vou fazer algumas com o doutorado. Tem o João Bueno, que é o psiquiatra também, que fez uma vez comigo. Quiçá, talvez poderíamos até fazer nós três também, para estar completando as informações, trazer muito gostoso isso aqui. Isso aqui, Ada, não tem preço. Isso aqui é de grande valor, não tem preço. Nós estarmos aqui trazendo informações e ajudando de alguma às vezes um forma. pouquinho que a gente faz aqui reverbera tanto para o outro que está ali ouvindo, é de um conhecimento, passa uma segurança, um apoio, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, isso aí, eu vou deixar a palavra com o Ada, porque, como eu disse, para mim passaram 5 minutos, não sei para vocês, também 5 minutos? Eu acho que sim. Pessoal aqui acompanhando, maravilhosa a live, eu te agradeço muito, Ada, foi muito gratificante mesmo, fiquei feliz demais. E eu creio Eu que que o pessoal agradeço. também. Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer participar. O seu público, ele interage bastante também. A todos que vieram acompanhados aí da minha página também, obrigado, tá? Fico feliz que vocês tenham gostado. Vá lá no meu story, no meu Reels, ou no Reels do Estalopram com Cerveja. Deixe temáticas, escreva, converse com a gente também durante a semana, dê ideias, dê sugestões, que a gente vai ouvir isso e bolar coisas cada vez mais elaboradas para vocês, tá bom? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que a gente tenha, de algum momentozinho, deixado vocês um pouquinho mais felizes hoje, um pouquinho mais conectados com a temática, tirado algumas dúvidas. E se vocês desejaram que essa live durasse pelo menos um pouquinho mais, é porque você, neste momento, estava feliz com a gente aqui, tá? Então, muito obrigado, boa noite e obrigado mais uma vez. Marcos, a sua página é bem bonita, bacana. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado, o pessoal agradece. Que live maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.